Tudo bom? Meu nome é Martin E o meu é Daiane. e hoje a gente vai falar sobre a quarta geração de consoles, mais conhecida como a era 16 bits. Ela foi marcada pela rivalidade entre a Super Nintendo e o Mega Drive, mas iniciou-se mais precisamente com o lançamento de um outro console, o PC Engine, também conhecido como TurboGrafx 16. A NEC criou em 87 no Japão o PC Engine, um console com processador central de 8-bit e dois processadores gráficos de 16 bits. Causou um verdadeiro impacto no mercado dos jogos, utilizando jogos em formato de cartão, conhecido como Whole Cards. E em 88, a NEC lança o acessório de CD, tornando o PC Engine o primeiro console da história a utilizar o CD como mídia. Como no Japão ele fez muito sucesso, em 89 ele chega ao mercado americano, como o nome de TurboGrafx 16. Foi modificado pelas questões de marketing. O problema é que alguns dias depois também chegou no mercado americano o Sega Genesis, versão americana do nosso Mega Drive. E ao contrário do que aconteceu no Japão, o sucesso do console da saga foi retumbante em solo norte-americano. Um dos pontos fracos do PC Engine é que vinha apenas uma entrada para controle. Caso quisesse colocar um outro controle, tu precisava comprar um acessório adicional. Um dos fatores para ele não ter feito tanto sucesso nos Estados Unidos é o fato que no Japão foram feitos 650 jogos, enquanto nos Estados Unidos 138. Fora isso, seu preço era de $300 por um console muito pequeno. Assim como seus futuros rivais, ele também tinha o seu mascote, o personagem Bonk do jogo Bonk's Adventure, considerado um dos melhores jogos do console. Futuramente, ele ressurgiu no Super Nintendo e Game Boy. O Neo Geo chegou no período da guerra entre a Sega e a Nintendo. No meio disso, havia a empresa SNK, uma respeitada companhia fabricante de arcades que viu que havia um nicho a ser explorado ainda, a de jogadores de arcades. Ela foi fundada em 78 e desenvolvia apenas arcades e distribuía alguns dos seus jogos para o NES. Em 1989, eles lançaram o Neo Geo Multivideo System, MVS, um arcade que tinha um sistema simples de troca de cartuchos, deixando mais fácil para o cliente. Também lançaram o Neo Geo Advanced Entertainment System, AES, uma versão doméstica do MVS. O AES foi lançado nos Estados Unidos com o preço de $649, $400 a mais que o Mega Drive e o Super Nintendo. Foi considerado item de luxo, devido ao preço exagerado, era um console de alta qualidade e reconhecido por ter um hardware tão bom quanto o do MVS. O Neo Geo AES carregava o estereótipo de ser uma máquina de luta. Embalados pelo sucesso de Street Fighter 2, criaram o famoso Fatal Fury, e futuramente estrearam com Art of Fighting e Samurai Showdown, considerado o jogo do ano por muitas mídias especializadas da época. Em 94, lançaram King of Fighters, que virou a principal marca da SNK e começou a ganhar games anuais, e até hoje é um famoso fighting game. Mas além dos jogos de luta, teve espaço para outros tipos, como o popular Run and Gun Metal Slug. Apesar do prestígio, ele nunca alcançou camadas mais populares devido ao preço do console. Futuramente, ele licenciou seus títulos. Visando preços mais baratos, lançaram o Neo Geo CD, que foi um fracasso devido a problemas de sistema, como carregamento muito lento. Em meados de 1986, utilizando a tecnologia 16 bits, veio o Mega Drive, levando os jogos de arcade para a casa das pessoas por um bom preço. Quando lançado no Japão, tinha como concorrentes o PC Engine e o Famicom. Apesar da campanha promocional, as vendas do console foram modestas. Foram vendidas aproximadamente 100 mil unidades no primeiro mês e 400 mil no ano todo. E futuramente, com o lançamento do SNES no Japão, a Nintendo sufocou qualquer tipo de concorrência em território japonês, anunciando seu lançamento nos Estados Unidos em 1989 com o nome de Sega Genesis, porque já havia um nome registrado como Mega Drive para outra empresa americana. Além do nome, também fizeram algumas mudanças estéticas no console para que agradasse mais ao público americano.
Na transição para os Estados Unidos, a SEGA sabia que precisava de um novo mascote. Até então, o mais próximo disso era o Alex Kidd. Queria um personagem que pudesse competir com o Mario. Surgiu assim o Sonic, que fez com que as vendas do console disparassem. A velocidade do jogo tinha por objetivo de mostrar a superioridade do processador do console em relação ao console da Nintendo. A SEGA vendeu seu aparelho como veloz e moderno, para atrair adultos e jovens, ao mesmo tempo em que ridicularizava o concorrente, taxando a Super Nintendo de console para crianças. No Brasil, a Tectoy trouxe a SEGA em 1989 com o nome original, Mega Drive, e assim começou a famosa era de ouro dos videogames no Brasil. A Tectoy tinha a Hotlight, central de atendimento, que permitia que crianças ligassem para tirar dúvidas dos jogos. Tudo isso pensando no lado comercial. Quanto mais rápido as crianças terminarem aquele cartucho, mais cedo ela iria comprar outro. A Tectoy fazia a tradução dos jogos para o público brasileiro, com a permissão da SEGA. E o primeiro jogo foi Phantasy Star, que era um RPG. Com isso, descobriram que era possível trocar personagens por outro, e assim fizeram o jogo da Turma da Mônica. A Nintendo alcançou um sucesso enorme com o Famicom, tendo todo o monopólio dos games na terceira geração de consoles, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Com a chegada da geração 16 bits, iniciaram o desenvolvimento do Famicom 2, que se tornaria o Super Famicom. Lançado no Japão em 1990, as unidades iniciais se esgotaram rapidamente, tamanha a ansiedade pelo console, tendo aproximadamente 1,5 milhões de pedidos na pré-venda e 2 jogos no lançamento, Super Mario World e F-Zero. No Japão, teve 80% de participação no mercado, mas os Estados Unidos ainda era dominado pelo Sega Genesis. Chegou aos Estados Unidos, foi redesenhado e lançado nos Estados Unidos em 1991 com o nome de Super Nintendo. Devido ao sucesso da Nintendo, ela teve grande apoio de empresas. A Capcom licenciou hits como Final Fight e Street Fighter 2. A Square lançou grandes RPGs como Secret of Evermore, Front Mission, Final Fantasy e Chrono Trigger. Além disso, a própria Nintendo lançou grandes exclusivos como Super Mario World, Donkey Kong, The Legend of Zelda, A Link to the Past, entre outros populares. No Brasil, em 93, a Playtronic representava oficialmente a Nintendo. Por aqui, o marketing foi intenso e o sucesso foi moderado, porque muitos já tinham o console via importação. Uma curiosidade que vimos em relação à Nintendo e o Mega Drive era com o jogo Mortal Kombat. No Nintendo não mostrava toda a violência do Fatality, era trocado o sangue por suor. Já no Mega Drive mostrava toda a violência com aquele sangue jorrando, visando o público mais adulto. Os portáteis começaram a ser mundialmente conhecidos com a chegada do Game Boy em 1989. Aqui tivemos jogos vendidos mais que consoles caseiros, como Pokémon Red e Blue e Kirby, e um jogo que recentemente foi feito um remake, o The Legend of Zelda Link's Awakening. Mas do console, o jogo mais vendido foi o Tetris, que às vezes era vendido com o próprio console, já que nessa época o Game Boy conseguiu atingir grande parte do público feminino. O Game Boy foi o terceiro console mais vendido da história, influenciando outras marcas a trazerem portáteis com tecnologias semelhantes. Outro diferencial do Game Boy foi o conceito de cartuchos intercambiáveis, que já existiam na época, mas que a Nintendo ajudou a estabelecer. Havia também o cabo Game Link, um dos primeiros periféricos do aparelho, que permitia que 2 jogadores disputassem partidas entre si, cada um com o seu Game Boy. Apenas 2 meses após o lançamento do Game Boy, começaram a surgir outros portáteis. O Atari Lynx, que foi o primeiro console portátil colorido da história, além disso, ele também foi o primeiro console portátil a utilizar tecnologia 16 bits. Sua CPU era 8 bits, assim como no Game Boy. E não para por aí, o console também foi o primeiro a possuir tela com luz própria. 3 evoluções de muito peso para aquela época. O portátil da Atari ainda trazia outros mimos, como cartuchos em forma de cartões e ainda a possibilidade de ter seus controles invertidos.
para se adequar tanto a destros quanto a canhotos, além de possibilitar jogar com a tela vertical para aproveitar melhor algumas versões de arcades que foram lançados para o console. Depois tivemos outros portáteis, como a Sega Game Gear, da Sega, o Turbo Express, da NEC. Eles possuíam as mesmas inovações do Atari e também os mesmos problemas. Eles eram grandes e consumiam muita pilha, além dos jogos não serem tão atrativos. Assim não chegaram perto do sucesso do Game Boy.